Assim está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Por que a religião não entendeu isso ainda? Porque eles dizem, não, nós praticamos obras de Moisés, nós colocamos o dízimo, né, na nossa igreja, nós colocamos a oferta, o voto, os sacrifícios, o holocausto, porque está no Velho Testamento, e Cristo derrubou o muro, ou a parede de inimizade, e juntou os dois povos. Sendo assim, já que juntou os dois povos, nós podemos cumprir as obras do Velho Testamento. Não, é isso que a religião não entendeu. Não foi para isso. Cristo deu fim à obrigatoriedade de cumprir as leis mosaicas. Cristo colocou uma pedra sobre as leis em formas de mandamentos, de ordenança, de cerimoniais, porque aquilo era prejudicial às pessoas. As leis dadas a Moisés por intermédio de anjo fez expurgar ainda mais a natureza carnal humana, estragou ainda mais a raça, vamos dizer assim. Então, os líderes religiosos se utilizam de passagens do Velho Testamento para tomar dinheiro das pessoas, para aprisionar as pessoas, para fazê-las escravas e servas dentro desses templos que eles chamam de igreja. Você tem que fazer a obra de Deus, você tem que se dedicar, você tem que dar o melhor para Deus, você tem que dar o melhor sacrifício, você tem que fazer voto, você tem que buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, você tem que fazer vigília, você tem que fazer jejum. Tudo isso é coisa do Velho Testamento. Tudo isso é coisa da letra mosaica. Aí você mostra, não, mas o muro de inimizade foi para juntar os dois povos, os gentios e os judeus, para fazer um Israel só, mas para viver, para cumprir mais, para não mais cumprir o legalismo de Moisés, para viver em graça, para viver sob o Senhor que é o Espírito, para que o Senhor que é o Espírito venha governar a mente, venha governar os espíritos dos seus filhos, porque nós somos filhos de Deus no espírito, não na carne. O tema desse vídeo, por que Deus fez de dois povos um só povo e a religião ainda não entendeu isso? Então eu te convido a ler todo o contexto que está em Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 16. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Vamos nos colocar eu dentro disso. E se você não é israelita, você também está dentro desse contexto. Hoje não existe mais gentio nem judeu. São todos o Israel de Deus. Mas para contextualização, temos que fazer isso para respeitar a essência desse escrito e para respeitar a época. Isso aqui não foi escrito semana passada, mês passado. Isso aqui foi há quase 2000 anos dito. No versículo 11 de Efésios 2. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Os da circuncisão eram judeus, os israelitas, e eles se achavam superiores aos gentios, porque os gentios naqueles dias eram considerados como estrangeiros, como cães, afastados da comunidade de Israel. Tanto que aqui, no versículo 12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, antes da cruz. Mas agora, em Cristo Jesus, não em Jesus de Nazaré, em Cristo Jesus, que é o ressuscitado, só abrindo parênteses aqui, isso daqui está atrasado em comparação com a escatologia consumada. Isso aqui que eu estou falando é para um religioso, é para quem ainda está vivendo, praticando obras das trevas, obras mosaicas. Para quem já conhece a escatologia consumada, quem já chegou ao Evangelho Eterno, isso aqui é passado. Vamos lá. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então a inimizade, o que separava o povo gentil do povo judeu. O povo judeu foi o povo eleito, o povo escolhido, foi o povo tirado da escravidão do Egito. Este povo, eles eram separados, eles eram distintos. Eram os estrangeiros que, só para lembrar, os estrangeiros
antes da cruz, eles iam ao templo para buscar alimentos, juntamente com os órfãos, as viúvas e os levitas. Os levitas é o que prestavam serviço no templo. Então, dízimo sempre foi alimento. Os estrangeiros, os gentios, iam para buscar alimento. A religião ensina o contrário. A religião pega dízimo e transforma ele em dinheiro, coisa que nunca foi, e faz os gentios, que não tem mais, mas para contextualização, ele pega os que antes eram para buscar alimento, nos dias de hoje eles fazem os gentios a darem o seu tudo, darem a sua nota mais bonita que tiver na carteira. Você vê, é o oposto. A religião está na contramão dos escritos bíblicos. Por isso que eu sempre digo, todo religioso ele é incrédulo. Ele não acredita nos escritos bíblicos. Ele não respeita a época, não respeita nada. Então o muro de inimizade aqui foi para juntar os dois povos, mas para não mais cumprir Moisés. Porque assim está no versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos. O fim da lei foi Cristo. Romanos 10:4. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aí na sua Bíblia está assim? No texto bíblico seu está assim? Cristo aboliu a lei dos mandamentos? Então, e você que é um religioso? O que você vai lá atrás? Praticar o dízimo. O que você vai lá atrás? Praticar o batismo nas águas, que é a lei da purificação. Sendo que todos foram batizados na morte de cruz. Romanos 6, 3 e 4. Por que você fica todo primeiro domingo, segundo domingo, comendo pão e bebendo suco? Paulo disse em 1 Coríntios 11, 26, que toda vez que faz isso, está anunciando a morte até que ele venha. Mas ele está aí no seu espírito. Que cegueira é essa? Que ignorância é essa? Por que você faz isso? Porque você está nas trevas. Porque o véu de Moisés ainda está na sua face. As escamas não caíram. Seus olhos estão cheios de escamas. Porque você está dentro de um templo. Você é um religioso. Você não entende isso. Então Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então o sacrifício da cruz fez aquela parede, aquele muro que separava os dois povos ser aniquilado, ser destruído. E assim juntou os dois em um só Israel de Deus. Mas não mais para cumprir obrigações das leis mosaicas. Porque Cristo foi o fim da lei. Porque Cristo resgatou os que estavam na lei. Então, versículo, já li. Agora o 16 aqui, o 15, né? Voltando aqui, ó. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Cristo cravou as leis mosaicas na cruz. Veja, as obras que você religioso pratica, ela foi cravada há quase 2000 anos lá no alto da cruz. Ela foi pregada de uma forma figurativa, de uma forma metafórica. Ela foi pregada e você, ignorantemente, você passa com a sua Bíblia debaixo do braço, dentro da bolsinha, quase todos os dias. Você vai para dentro da sua chamada igreja, que na verdade é uma sinagoga, é uma cópia fajuta de sinagoga, e você fica cumprindo obras do passado, cumprindo obras de judeus, cumprindo obras que Deus nunca se agradou. E assim está em Colossenses 2,14. Veja o que Paulo disse. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Não contra nós, porque nós nascemos já na Nova Jerusalém espiritual. Nós nascemos depois do juízo do ano 70. Isso aqui Paulo estava falando para os seus dias. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Paulo foi hebreu. Paulo foi hebreu de hebreu. Foi fariseu. Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo era um israelita. Então, para ele sim, ele que quando estava cumprindo as leis, perseguia os gentios, perseguiam aqueles que estavam buscando o entendimento do Cristo ressuscitado. E ele disse, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Então, quando foi derrubado o muro de inimizade, Cristo cravou os 613 itens das leis, que era o diabo, que era o acusador, que era usado pelos líderes religiosos daqueles dias para sentenciar, foi cravado no alto da cruz. Você que é um religioso que frequenta a religião, ele usa, esses líderes, esses cães, eles usam da mesma artimanha. Eles usam passagens do Antigo Testamento para colocar pânico em você. Se você não der 10%, você vai ter prejuízo aqui, você vai perder isso aqui.
Você vai sumir algo de você assim. E você fica com medo, porque você não conhece. Se você não buscar Deus aqui na nossa igreja, você vai para o inferno. Mas inferno todo mundo vai, porque inferno é sepultura, é cemitério, é local dos mortos. Todo mundo vai para lá. Eles usam isso. Eles usam falando que Satanás é um ser, sendo que tem diversas passagens que mostram que Satanás é um opositor. Significa opositor, é um adjetivo. Satanás nunca foi um ser, nunca foi nada. Então, quer dizer, eles se utilizam das passagens antes do muro, usa nos dias de hoje. Aí o religioso, que é menino, todo religioso é menino, não entendeu nada ainda, é infantil. Todo religioso ainda está na papinha. E aí pega, isso são doutores, são médicos, engenheiros, psicólogos, pessoas com doutorado, mestrado, que caem nas falácias desses líderes religiosos. Mas Cristo disse aqui, Paulo, que ele cancelou a dívida e ele cravou lá no alto da cruz. Então toda reunião que você vai, de uma forma figurativa, o seu pastor, o seu bispo, o seu padre, ele tenta subir na cruz para te atirar. Ele tenta no mundo inteiro. Toda religião eles tentam tirar o que foi cravado no alto da cruz e aplica na vida das pessoas. Obras mortas, e as pessoas incautas caem na lábia deles. Veja o que Paulo também disse em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu debaixo da lei. 5. Para resgatar os que estavam debaixo, sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você vê a religião, eu sou filho de Deus, mas eles vivem ainda na escravidão. Não é filho. No espírito é, mas o religioso não sabe ainda. O religioso é um escravo. O religioso ainda precisa de tutor. O religioso ainda precisa de guia, precisa de condutor. Ele ainda não chegou nessa estatura de filho de Deus. E isso é a segunda fase do evangelho, o evangelho da graça, da incircuncisão, a sã doutrina. Então por que Deus fez dois povos em um só povo e a religião ainda não entendeu isso? Porque são essas passagens que eu separei aqui que mostram que a religião ainda não tomou posse dessa bênção. A religião ainda não está vivendo o pós-parede, não está vivendo o pós-muro da inimizade. O muro foi derrubado, foi destruído, mas a religião ainda está praticando obras antes do muro. E está na inimizade com Deus, porque as obras, os atos, os feitos do passado foram inimigos de Deus, foram inimizades para com Deus. Você consegue entender que o muro foi derrubado para unir os dois, não mais para praticar obras do passado. É simples assim. Você sabe fazer uma continha de 2 mais 2? 1 mais 1? É isso. É o entendimento mais racional e mais sincero possível. Quem pratica obras de Moisés, quem pratica obras das leis dadas a Moisés, para esta pessoa, o muro de inimizade ainda não foi derrubado. A parede que separa os dois povos ainda não foi. A religião está em um atraso de aproximadamente 2.000 anos. Você que frequenta uma religião, você que pega envelope, você que toma banho em piscina, você que busca Deus aí nesse templo que eles chamam de igreja, você que busca Deus lá no monte, você que faz vigília, você que faz jejum, você que apresenta criança, você que tem óleo na cabeça, você que acredita que aquela pessoa que está ali naquele local de sacrifício, porque onde tem altar é local de sacrifício, você está inteiramente antes do muro. O muro para você não foi derrubado. Você ainda não faz parte do Israel de Deus. Você ainda está lá sendo tratado como cão, está no meio dos cães, está no meio dos forasteiros, dos estrangeiros. Você ainda não alcançou a Jerusalém celestial. Assim que é. Se você ficou chateado, estude mais os escritos e você entenderá. Assim seja, então eu vou deixar com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, não esquece, dá aquele joinha para o YouTube mandar esse vídeo para mais gente, compartilhe esse vídeo, e se você não é inscrito neste canal, Limpos pela Graça, se inscreva, tem um sininho, ative esse sininho aí, e até a próxima, se assim o Pai permitir. E outra coisa, para você que já está vivendo, você que pertence a Israel de Deus, não vou nem falar escatologia consumada, vamos deixar, você já está no Israel de Deus, você que já não vive mais do passado, você que já passou do muro da inimizade, faça essa oração.
Pai nosso que está em nós. Santificado já foi o nosso espírito. Está em nosso espírito o teu reino. E já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até a próxima. Tchau, tchau.